Olá a todos, o meu nome é Ricardo Carvalho e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Apito Inicial do Núcleo de Estudantes da Administração Pública ou Privada da Associação Académica de Coimbra. Esta atividade tem como objetivo principal a conversa e também a discussão de ideias com vários convidados sobre a administração e gestão desportiva. Desta forma, hoje comigo está o meu colega e amigo Bernardo Simões, que fará parte deste painel interativo. Bernardo, bom dia. Bom dia. Agradeço também ao Dr. Carlos Cidade, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e Vereador do Desporto, por estar aqui connosco hoje. Ricardo, força. Como disse o Bernardo, o primeiro episódio centra-se numa conversa sobre políticas desportivas e a sua gestão processo. E o convidado de hoje é, claro, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e Vereador do Pelouro de Desporto, como anteriormente dito, o Dr. Carlos Cidade. Dr. Carlos, bom dia e muito obrigado pela disponibilidade em participar nesta atividade do Núcleo de Estudantes de Administração Pública ou Privada da Associação Académica de Coimbra. Bom dia, eu é que agradeço o convite e é com muito gosto que estou disponível para debater convosco aquilo que vocês entenderem sobre esta matéria. É sem dúvida uma honra a poder contar com a sua presença e também agradecer desde já as palavras. E permita-me iniciar a nossa conversa com uma primeira questão. Qual a importância do desporto no município de Coimbra e quais as principais políticas desportivas da Câmara Municipal no período pré e durante a pandemia de Covid-19? Muito bem. Eu quando assumi pela primeira vez a responsabilidade das áreas do desporto na Câmara Municipal de Coimbra, foi numa altura em que também estava a ser aprovado um processo de revisão do plano diretor municipal, que digamos assim é o plano que faz o ordenamento do território no Concelho de Coimbra. Não só o ordenamento do território, mas também insere todas as atividades que possam contribuir para o desenvolvimento e crescimento do Concelho de Coimbra. E dos aspectos que eu identifiquei e que depois até por minha culpa se atrasou um pouco na sua aprovação é que detectei que o município de Coimbra não considerava o desporto como considerava outras áreas, por exemplo a cultura, e bem, como um vetor estratégico de desenvolvimento do próprio concelho. Então, uma das primeiras medidas que introduzi e que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Coimbra aprovaram foi assumir de uma vez por todas que o desporto em Coimbra é, sem dúvida alguma, um contributo de crescimento e de desenvolvimento da cidade. Não só no plano meramente desportivo, no sentido de proporcionar a todos a atividade desportiva e a atividade física, a conjugação daquilo que é o desporto não federado com o desporto federado e dentro deste as várias modalidades desportivas e o contributo que todas elas dão para o desenvolvimento da cidade. E o facto é que nós conseguimos ser atrativos relativamente ao desporto face às características da cidade, face à qualidade dos equipamentos desportivos e, nesse sentido, o desporto em Coimbra é também um excelente promotor, digamos assim, do crescimento e desenvolvimento económico. Portanto, e essa foi, digamos assim, o enquadramento geral que era necessário colocar e que hoje, felizmente, é assumido. Por outro lado, um dos aspectos que também verifiquei e que imediatamente tomámos medidas nesse sentido é a indefinição que existia de regras para todos os clubes, para todas as atividades desportivas, no sentido de que todos sabem em que condições e em plano de igualdade
é evidente, com as diferenças objetivas e subjetivas que existem, de aceder aos fundos municipais no apoio ao desporto. E, nesse sentido, também temos em várias áreas, regulamentos municipais que definem as condições de acesso aos apoios da Câmara Municipal de Coimbra, para além dos apoios decorrentes da utilização dos espaços e dos equipamentos desportivos municipais. Não podemos esquecer, e porque estamos aqui num fórum ligado à Associação Académica de Coimbra, que a Associação Académica de Coimbra é um pivô fundamental, determinante na prática desportiva em Coimbra. Não só pelo número das secções desportivas que existem, não só também pela disponibilidade dos equipamentos desportivos que a própria universidade tem, e a conjugação destes todos os fatores, destes fatores, leva sem dúvida nenhuma a que Coimbra seja hoje uma referência do ponto de vista desportivo, até internacional, porque, como disse no início, o facto de, por exemplo, termos atratividade relativamente a modalidades, por exemplo, como a natação, de equipas estrangeiras, de França, da Alemanha, da Suíça, que escolhem, por exemplo, Coimbra para virem fazer os seus estágios, por exemplo, na natação. Verificamos também no judo também uma atratividade muito grande. Aliás, mesmo em tempos de Covid, nós podemos verificar o papel que a Federação Portuguesa de Judo tem tido e a colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra no sentido de atrair para Coimbra todos os estágios internacionais que existem. Ainda hoje de manhã, antes de estar a conversar convosco, tive a possibilidade de passar no pavilhão do CAIC em Sarnache, que hoje é praticamente a sede da Federação Portuguesa de Judo, e de ver o estágio de judo que se está a realizar. Portanto, e nas outras modalidades a mesma coisa. Portanto, temos uma atratividade natural. Coimbra tem uma atratividade natural para este tipo de eventos. Naturalmente que a universidade também é um ponto de referência que ajuda a que assim se concretize. Não sei se dei o enquadramento geral. O Sr. Vice-Presidente já tocou aqui em alguns aspectos que nós até queríamos referir, e como disse bem, a Câmara Municipal de Coimbra cada vez mais investe no desporto, nas mais diversas áreas do desporto, por exemplo, desde os apoios financeiros às associações e aos clubes, mais concretamente, como também ao investimento na criação e remodelação de infraestruturas desportivas, como é o caso, por exemplo, do skatepark, que está para ser criado debaixo da Ponte Rainha Santa Isabel. A pista municipal BMX, algo que ainda não havia em Coimbra, também foi criada agora recentemente. A pista de atletismo do Estado Universitário. São municipal. Municipal. do Estado. Mas eu também desejava que o Estado Universitário tivesse uma pista. Também é uma boa hipótese. E também, em termos de estádios, tem feito algumas remodelações de relevados sintéticos, como agora mais recentemente também o Vigor da Mocidade. Gostava de perguntar ao Sr. Vice-Presidente, e agora também mais como vereador do desporto, na sua opinião, este investimento está de acordo com as necessidades dos munícipes? Acha que, de certo modo, o número de praticantes vai aumentando exponencialmente com estes melhoramentos que Coimbra traz para quem vive cá, e até mesmo para quem não pertence ao município, muita gente do distrito vem para cá praticar desporto? E gostava também de perguntar, na sua opinião, o que é que podemos esperar da Câmara Municipal para o que resta do ano, sendo que estamos aqui com uma situação algo mais difícil, algo mais delicada para se poder realizar certas atividades e certos momentos desportivos lúdicos ao ar livre. Muito bem, vai-me levar a dizer muita coisa. Bom, os equipamentos esportivos municipais, uma grande parte deles já têm uma durabilidade muito grande. Estamos a falar de 15 a 20 anos e que chegou um momento em que precisam de obras de reabilitação, de manutenção, e praticamente em todos eles
nós identificámos esses problemas e aí praticamente em todos eles avançámos com processos de reabilitação. No estádio municipal, cidade de Coimbra, a pista era uma necessidade. No atletismo em Coimbra, que já teve momentos áureos na década de 70, de 80, saíram daqui atletas olímpicos, mas numa colaboração entre a Câmara e a Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, o que se verifica é que eu, quando cheguei ao Pelouro do Desporto, havia 2 clubes no Conselho de Coimbra de Atletismo, um dos quais a Associação Académica de Coimbra. Hoje temos 10 clubes de atletismo. Tínhamos à época, quando iniciei a minha atividade como vereador de desporto, tínhamos 80 atletas, hoje temos meio milhar de atletas no atletismo. E com atletas já com marcas nacionais e internacionais. O que significa que esta obra da pista de atletismo será das melhores do país, pelo menos o piso assim é considerado. Neste momento está à espera da homologação da Federação Portuguesa de Atletismo, que acompanhou a obra, e que vamos ter aqui a possibilidade de criar todas as condições para que haja um maior número de praticantes no atletismo. Eu costumo dizer que o atletismo é a mãe e o pai de todo o desporto. Correr, saltar é essencial, portanto, e com base no atletismo é que se faz isso. E para além do crescimento do número de atletas, naturalmente que a qualidade também aparecerá. E na atratividade relativamente ao facto de podermos realizar competições de outros níveis, nível nacional e internacional. Também nas piscinas, nós temos 3 piscinas, o Centro Olímpico, que neste momento temos um projeto de valorização energética que apresentámos candidatura a fundos europeus, aguardamos por essa decisão, no sentido de podermos, com alguma folga financeira, avançar com a obra de valorização energética daquele espaço. Vamos iniciar obras na piscina municipal Rui Abreu, na Pedrulha. Também identificamos que havia um conjunto de equipamentos para uma cidade jovem como a nossa, para um concelho jovem como o nosso, que havia que ter outras opções do ponto de vista desportivo e lúdico, não é só desportivo em termos de competição, mas também de lazer. Identificar a questão das ciclovias é extremamente importante. Estamos com umas dezenas largas de quilómetros neste momento de ciclovia. A pista municipal de BMX está praticamente pronta. Neste momento está a EDP a tratar das ligações elétricas e da iluminação, porque vai ter a possibilidade de uso durante a noite. Está proporcionada no sentido de adultos, menos adultos, crianças terem ali a possibilidade de utilizar a pista e de aprendizagem, para além de ter as condições técnicas, também acompanhada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, ter as condições técnicas para a realização de competições. Por outro lado, avançamos com 2 processos inovadores. Não serão inovadores porque eles já no país já existia em Lisboa. Depois de termos lançado aqui em Coimbra, o Porto também já lançou isso, Braga também já lançou, que são os centros desportivos integrados. E, como sabemos, e infelizmente, os fundos comunitários para o desporto, nomeadamente os que estão a terminar, o Portugal 2020, não financiam qualquer iniciativa desportiva. Nem de equipamentos. E, portanto, tivemos que ser engenhosos e inteligentes e encontrar soluções que viesse dotar a cidade de Coimbra de 2 centros desportivos integrados e que, ao mesmo tempo, esses centros desportivos, quem
quem concorresse a esses centros esportivos trouxesse compensações para a cidade. E nesse sentido avançámos com o concurso do Centro Esportivo Integrado do Vale das Flores, naquele terreno junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, e em contrapartida, esse centro esportivo, quem o vai construir também um pavilhão dedicado à modalidade de ginástica. É um centro esportivo que tem piscinas, tem outras valências do ponto de vista desportivo e que deverá iniciar obra no próximo mês. Também relativamente às piscinas de Celas, que a Câmara veio assumir, porque as piscinas de Celas, embora o terreno fosse da Câmara, as piscinas de Celas até determinado momento eram geridas por aquilo que hoje é o IPDJ. O IPDJ há uns anos atrás entregou, digamos assim, aquilo à Câmara. Nós, quando chegámos à Câmara as piscinas estavam encerradas. Fizemos pequenas reparações, pequenas obras, mas é uma piscina com mais de 40 anos. Com a tempestade do Leslie, veio de pôr a nu, digamos assim, as fragilidades daquela piscina. Então avançámos também com um concurso que também já está em fase final de adjudicação e que a gestão dessas, mais a abertura da piscina de Celas, da reabilitação da piscina de Celas e com outros aspectos desportivos, em contrapartida vai reabilitar todo o espaço físico que existe no campo municipal da Arregaça. Como sabem, quem conhece, balneários, serviços de apoio, estão em espaços totalmente degradados e, portanto, há um projeto que já foi aprovado pela Câmara. Esse projeto vai ser executado no âmbito dessa obra do Centro Esportivo Integrado de Celas, em que a contrapartida é fazerem a reabilitação e modernizar o campo municipal da Arregaça, não só com os balneários, com os apoios, com a restauração, mas também a criação de um ginásio dedicado também a certas especialidades de ginástica. Mas eu estou a falar daquilo que é iniciativa municipal, da responsabilidade dos equipamentos municipais. Mas para além disso, entendemos, e hoje felizmente do ponto de vista do futebol, por exemplo, praticamente todos os campos de futebol no concelho de Coimbra têm relevado sintético. Apenas quando cheguei havia São Silvestre, São Joanense e o Açafars que não tinham campos sintéticos. É uma questão que imediatamente lançámos concursos e resolvemos esses problemas, mas para além disso nós temos 150 de coletividades com equipamentos esportivos e nós sabemos as dificuldades que as coletividades têm, que muitas delas conseguem sobreviver muito para aquele roliço dos seus dirigentes e associados, e não havendo recurso a fundos comunitários, nós entendemos como uma política desportiva a desenvolver, possibilitar, apoiar financeiramente os clubes que com equipamentos esportivos e em situações de degradação pudessem candidatar-se a um programa que iniciámos o ano passado, que é o Programa Municipal de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas, com €500 mil, quer em 2019, quer em 2020, e assim já conseguimos que 2 dezenas de coletividades do concelho de Coimbra pudessem reabilitar os seus equipamentos esportivos. No caso da Associação Académica, e a Associação Académica barra depois com a ACOAF, o pavilhão Engenheiro Jorge Anjinho só foi possível reabilitar por essa via. Começámos pelo teto, era fundamental. Depois do investimento que se fez e depois da tempestade do Leslie, portanto ficou totalmente degradado e havia necessidade de avançar, e a Câmara assumiu resolver o problema do teto, assim como agora, no início deste ano, até dia 28 de fevereiro, são recepcionadas as candidaturas. Creio que também a OAF, relativamente ao piso, a Câmara assumirá o compromisso de pagar
o piso que já está instalado. Pronto, e por esse concelho fora, o Campo do Vigor, o novo sintético, foi com base também nesse programa. Portanto, e há um conjunto de pavilhões ginásios esportivos de clubes, do Olivais, do Santa Clara, do Centro Social São João, que têm sido reabilitados com base nesse programa e com base no financiamento da Câmara Municipal de Coimbra. Portanto, creio que criamos as condições não só para os equipamentos municipais, mas também para todos poderem ter acesso a fundos que permitissem a resolução destes. Só dar um exemplo, muitas vezes nós temos um espaço em Coimbra que ainda não é bem conhecido da cidade de Coimbra, mas é um espaço excelente de prática desportiva, numa modalidade que tem peso a nível nacional, mas que não é muito conhecido em Coimbra, que é o Centro Hípico de Coimbra, a seguir ao Choupal. Muita da reabilitação que tem sido feita nas boxes foi através também deste programa. Para além de uma beleza natural, é um espaço que merece ser visitado, nomeadamente quando há provas. Portanto, há uma diversidade de apoios, de investimentos que temos feito e que naturalmente valorizam, não só do ponto de vista desportivo, a cidade, e ajudam claramente os clubes, as associações e as coletividades que desenvolvem a sua atividade esportiva. O senhor vice-presidente tocou aqui num ponto muito importante e queríamos abordar com o papel da Associação Académica de Coimbra e da própria universidade na cidade e com a diversidade de esportes que são disponibilizados a toda a comunidade. De que forma é que o município apoia financeira e socialmente a vertente desportiva da academia, uma vez que, como foi dito, apresenta cerca de 27 esportes diferentes? Quais as sinergias criadas e quais a importância de ter uma infraestrutura como a académica na cidade de Coimbra? Eu começo por fazer esta declaração. É incontornável, não é, falar do desporto em Coimbra e não ter presente o pivô, digamos assim, do ponto de vista desportivo. A Associação Académica de Coimbra, naturalmente a universidade, os estudantes e a sua associação de estudantes. Portanto, é incontornável. E, nesse sentido, nós reconhecemos o papel extremamente importante como bandeira da cidade e do país, a Associação Académica de Coimbra. E, nesse sentido, tem havido uma excelente colaboração com todos os presidentes. Eu apanhei, quando tomei posse com o desporto, ainda apanhei o Ricardo Morgado, portanto, foi com ele que iniciámos o processo da candidatura vitoriosa aos Jogos Europeus Universitários e depois por aí adiante com todos os presidentes de direção-geral e também as relações com o Conselho Desportivo e as secções desportivas. Para nós há uma questão essencial, é que, e aliás posso dizer, vou aqui confessar uma coisa, foi o próprio Ricardo Morgado, quando tomei posse, me chamou a atenção de que era perigoso a relação direta entre as instituições, perigoso entre comas, mas era perigoso a relação direta entre as instituições, e no caso concreto da Câmara, e as secções desportivas, porque isso desvirtuava muito aquilo que devia ser a coordenação desportiva das várias secções. E, tendo em atenção esta preocupação da Direção-Geral da Associação Académica à época, tenho procurado seguir essa preocupação. E quero-vos dizer que na relação direta com as secções desportivas não há nada, mas nada mesmo, que o Presidente da Direção-Geral da Associação Académica e o Conselho Desportivo não saibam daquilo que, obviamente, são necessidades imediatas do trabalho das secções desportivas, no sentido de que quem tem as responsabilidades na Associação Académica de dar, digamos assim, a cara e ser o responsável por tudo da Associação Académica, ter noção daquilo que vai acontecendo. E, portanto, esse trabalho de conjugação, de coordenação existe. Depois, sabendo
de muitas dificuldades que existem nos espaços esportivos, temos tido a preocupação de salvaguardar naquilo que são os equipamentos municipais os espaços necessários e possíveis para a Associação Académica de Coimbra, embora sabendo da existência do estádio universitário, de eu pensar, e é um pensamento meu particular, que o estádio universitário, servindo naturalmente os estudantes, a Faculdade de Desporto, não tenho dúvidas que, para mim, deveria ser a sede das secções esportivas da Associação Académica de Coimbra, porque a universidade, se existe, é porque tem estudantes. Se existem estudantes, se tem Associação Académica, é porque existem estudantes. Se tem os equipamentos disponíveis para o desporto, ele só tem sentido, não é? Estando ao serviço, para além do ponto de vista pedagógico e formativo dos estudantes, estar também ao serviço das secções. Mas isso são discussões internas da Associação Académica de Coimbra. Tenho uma opinião muito clara sobre essa matéria e, portanto, os equipamentos existem para ser usufruídos, para serem utilizados e, nesse sentido, creio que, não querendo imiscuir naquilo que é a política desportiva da universidade e na relação com as secções desportivas, creio que se poderia ir um pouco mais além do que neste momento se faz. Mas pronto, essa é uma componente que eu não quero imiscuir, embora tenha uma opinião muito clara sobre essa matéria. Agora, sem dúvida que, do ponto de vista dos equipamentos, a disponibilidade, nós hoje temos a secção de rugby, por exemplo, tem o seu quartel-general praticamente no estádio municipal de Taveiro. A secção de basquetebol tem o pavilhão Mário Mexia, quase, neste momento em exclusivo. Evidente, as piscinas são para todos. Portanto, temos um conjunto de equipamentos esportivos que são utilizados pelas secções esportivas. Por exemplo, a secção de futebol, apesar de utilizar muito o universitário e utilizar o campo de Santa Cruz, utiliza também o estádio municipal de Taveiro. E, portanto, não temos, pelo contrário, acolhemos e bem todas as iniciativas e a atividade das secções nos nossos equipamentos desportivos municipais, e com uma questão muito importante, é que, do ponto de vista da competição, do ponto de vista do treino, a Câmara Municipal isenta a Associação Académica de Coimbra de pagar qualquer taxa. O que não acontece, por exemplo, naquilo que devia ser a sua casa própria no estádio universitário. Mas isentamos a Associação Académica de Coimbra não paga um cêntimo relativamente à utilização dos espaços desportivos. E bem, os espaços existem para ser utilizados. E o papel do Estado, neste caso de uma autarquia local, não é fazer lucro, digamos assim, dos seus espaços esportivos e, portanto, é uma política perfeitamente assumida relativamente a essa matéria. Depois, do ponto de vista financeiro, todos sabemos das dificuldades com que nos debatemos, mas nós de há 5 anos para cá conseguimos passar num apoio que era de pouco mais de 100 mil euros para uma centena de coletividades. Hoje estamos no meio milhão de euros para as coletividades esportivas do Concelho de Coimbra, através do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto, que é um apoio financeiro à atividade esportiva, ao reconhecimento desportivo, ao mérito desportivo, e, nesse sentido, deste meio milhão, a Associação Académica de Coimbra, quer em 2019, quer em 2020, é evidente que se distancia de todos os outros. E os apoios financeiros andam à volta dos 150 mil euros ano para as secções esportivas da Associação Académica, cujo critério de distribuição não cabe à Câmara. A Câmara analisa em função pelas secções, pelos resultados das secções, pelos números de atletas, decide, e é evidente que dá sempre um número
muito superior a qualquer outra coletividade do Concelho de Coimbra, pelas razões que são mais que evidentes, embora há um ou outro aspecto, por exemplo, este ano, e sempre de acordo com a Direção-Geral da Associação Académica. Se a Direção-Geral da Associação Académica não estiver de acordo com isso, não se faz. Mas, tendo em conta os objetivos desportivos que estavam em cima da mesa, por exemplo, relativamente à secção de basquetebol e relativamente à secção de handball, foi consagrado por acordo com o Presidente, e neste caso foi com o Azenha, que no apoio que a Câmara dá à Associação Académica de Coimbra, uma verba fosse já destinada para a secção de basquetebol e outra fosse já destinada para a secção de handball, face aos objetivos que se pretendiam atingir. E felizmente está a dar resultados. Mas é evidente, isto em função de situações muito específicas e concretas. A opção é sempre da Direção-Geral da Associação Académica. Não sei se respondi, se me falhou alguma coisa. Sim, doutor, assim mais para terminar a nossa entrevista, gostava de lhe fazer uma última pergunta, mais relacionada com o número de praticantes. Agora, com o contexto pandémico em que vivemos, muitos são privados de fazer o desporto, têm que o fazer em casa aconselhavelmente, sendo que o podem fazer na rua muito pontualmente e individualmente. Gostava de lhe perguntar se este contexto pandémico pode levar a um aumento ou uma diminuição, uma manutenção do número de praticantes, porque, por um lado, há muita gente que vai deixar o desporto, certamente, mas há muitos outros que, estando em casa, vão começar a perceber que necessitam do desporto para desanuviar a cabeça, para o bem-estar físico e psicológico, e o município, como já disse, apresenta várias políticas desportivas, várias inovações e manutenção dos espaços que apresenta para todas as idades. Acha que este número vai aumentar, diminuir, manter em relação ao contexto em que vivemos e àquilo que a Câmara Municipal está a fazer para melhorar os espaços que possui? Bom, esta é uma situação preocupante, muito preocupante. A redução de atletas é uma evidência, as impossibilidades legais de prática de determinado tipo de desportos é uma evidência. Muitos clubes, incluindo a Associação Académica de Coimbra, na área da formação, fazem um excelente trabalho, proporcionam à sociedade que os jovens possam usufruir dos espaços, possam ter uma prática desportiva coordenada e também do ponto de vista financeiro afeta e afetou grandemente todos os clubes. Portanto, é uma situação extremamente preocupante. Tirando algumas modalidades, é extremamente preocupante. Eu espero que a sede que todos nós temos e os jovens têm de estar ao ar livre, praticar desporto, que quando isto acabar, e o mais brevemente possível, que possam recuperar. Agora, não nos podemos esquecer que isto, neste momento, está a criar hábitos também que não se identificam com aquilo que devia ser, digamos, nomeadamente nos jovens, a criar hábitos de pouca prática desportiva. E, portanto, vai ser necessário fazer um esforço redobrado de criar as melhores condições possíveis para que os clubes, todos aqueles que estão envolvidos no desporto, desde o Estado aos clubes, um esforço muito grande de atratividade novamente de atletas para a prática desportiva. E isto passa também, só pode passar por determinado tipo de incentivos, que creio que a primeira responsabilidade nesta matéria é do Estado Central, ter a percepção que as limitações que foram feitas por necessidade, não é isso que está em causa, criou
um conjunto de problemas que naturalmente tem que ser, é como na economia. Nós, depois de passarmos esta pandemia, nós temos consciência que vamos ter problemas de recuperação económica. Agora, aplique-se isto ao desporto, é a mesma coisa, não é? Embora também acho, sinceramente, que as pessoas estão com sede de explodir, digamos assim, logo a seguir a esta situação, e que isso pode vir a acontecer. Portanto, eu sou confiante de que, pelo menos aqui no Concelho de Coimbra, com as condições que estão a ser criadas, diversificação de espaços desportivos, criação de novos espaços verdes na cidade. Há projetos neste momento que estão em curso que criam grandes espaços verdes na cidade de uso público. Tudo isso poderá vir a proporcionar melhores condições das pessoas, dos cidadãos poderem vir para a rua, praticar desporto, seja informal, seja formal. Aliás, creio que também a própria área da saúde vai ter uma intervenção contrária àquela que está a ter é necessária, mas contrária no sentido de que tem que fazer campanhas, tem que ajudar que se incentive à prática desportiva e à atividade física. Portanto, eu creio que desde o Estado até aos clubes devemos estar todos envolvidos nisso. Sr. Vice-Presidente, resta-me concluir e abordar aqui a pertinência desta conversa que tivemos, porque sendo nós um curso de administração pública ou privada com cadeiras viradas para a área da gestão e também para a área do direito, existe um leque de oportunidades no nosso pós-licenciatura e há muitas pessoas que pretendem ingressar em entidades públicas e também privadas nesta vertente da gestão desportiva, e resta-me agradecer a sua disponibilidade e também as suas palavras. Posso dizer só uma coisinha? Sim. Estás a tocar nisso? Nós neste momento de Câmara estamos com esse problema. É que com a abertura de tanto equipamento no futuro imediato, com novos espaços esportivos, o quadro de pessoal, nomeadamente no desporto, está curto. O que vai obrigatoriamente termos que abrir concursos para a admissão de pessoal para, por um lado, gestão dos novos espaços e também de assistentes operacionais, digamos assim, para acompanhar esses espaços. Desculpa a interrupção. Não há mal. É mesmo a pertinência desta conversa e o propósito da série centra-se nisso, na abrangência de temáticas que temos no nosso plano curricular. Temos um leque de possibilidades depois no nosso ingresso no mercado de trabalho e sem dúvida resta a mim e ao Bernardo agradecer as palavras para que a nossa comunidade tenha já uma ideia e há alguns pontos claros de como é que funciona a gestão desportiva e a própria administração no município de Coimbra e também este esclarecimento acerca dos desafios que se colocam no ambiente desportivo neste contexto de pandemia. Por isso foi uma honra ter a possibilidade de estar hoje a falar com o Dr. Carlos e muito obrigado em nome do Núcleo de Estudantes. Eu é que agradeço. E desejo as maiores felicidades e, acima de tudo, agora, muita saúde. E cuidem-se. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Damos então como encerrado a nossa entrevista com o Dr. Carlos Cidade. Muito obrigado pela pertinência, como já foi dito pelo meu colega Ricardo, pela simplicidade e pela disponibilidade que nos trouxe aqui hoje. Muito obrigado. Sempre ao dispor. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Sempre ao dispor. Obrigado.